Queridos alunos, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui em uma aula, né, nossa segunda aula de musicalização. Na aula passada, nós trabalhamos um pouco com percepção, né, percepção dos sons, e nós, antes de começarmos a trabalhar música propriamente dita, nós ainda vamos continuar caminhando um pouquinho nessa questão da perceptividade, da conscientização, da atenção, do foco, isso é muito importante, ok? Então, hoje eu estou trazendo para vocês aqui uns slides, deixa me ver aqui. Eu montei aqui uns slides especiais para vocês, eu espero que vocês gostem dessa aula, porque eu montei essa aula com muito carinho, e pensando aqui na conscientização ambiental, inclusive, que é muito importante, tá? Então, primeiramente, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o som, né? O que é o som? Antes da gente pensar em música, a gente tem que entender muito bem o que é essa questão do som, tá? O que é, como é que a gente define, qual a abrangência desse conhecimento, né? Então, vejam só, o som é uma onda mecânica que se propaga em um meio material. Como assim? Onda mecânica é uma onda que é produzida no meio ambiente através da vibração das matérias, né? Por exemplo, a nossa voz. Quando as nossas cordas vocais vibram, elas provocam essa onda que se propaga no meio ambiente. Quando você toca uma guitarra, quando você dedilha as cordas da guitarra, elas vibram. E aí, com essa vibração, elas produzem essa onda que se propaga pelo ambiente. Quando uma caneta cai no chão, quando ela toca o chão, ela faz aquele barulhinho porque ela faz com que o ar vibre e se propague aquele som. E esse som pode ser forte, pode ser fraco, pode ser de diferentes timbres, ou seja, sons diferentes, que a gente percebe de maneira diferente. Pode ser longo, como pode ser curto. E pode ser agudo, grave, dependendo da vibração, da frequência, né, da onda sonora. Então, tudo isso vocês vão aprender no decorrer das aulas. A gente vai falar ainda sobre as propriedades do som. Mas hoje, então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que a onda mecânica é esta vibração que é provocada na matéria, né, no ar ou em outras matérias. Vejam só, o som é uma onda mecânica que se propaga em um meio material, ou seja, ele precisa de matéria para se propagar. Pode ser no meio gasoso, no meio líquido e no meio sólido. Naturalmente, no meio gasoso, ele propaga com mais facilidade. No meio líquido, ele vai encontrar mais dificuldade, e no meio sólido, então, ele vai encontrar uma dificuldade imensa. Então, ele não se propaga no vácuo, diferente da luz, que é uma onda eletromagnética. Veja, nós estamos falando de musicalização, mas a gente está estudando coisas relacionadas ao meio ambiente, às ciências. Então, vocês, prestando atenção nessas coisas, vocês já vão preparando a vossa mente para o que virá pela frente. Aí, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ter aula de física, vocês vão estudar acústica, vocês vão estudar ondulatória, vocês vão estudar mecânica. Então, veja que através da música vocês já estão se introduzindo em coisas mais complexas. E veja que a música não é, e que as artes não são coisas assim tão elementares e tão lúdicas, não são só brincadeiras, elas também têm a ver com raciocínio, com inteligência, com percepção, com foco, ok? Bom, então eu estava falando que as ondas eletromagnéticas não se aliás, que as ondas eletromagnéticas se propagam no espaço onde a concentração de partículas é bem dispersa, quase não há concentração de partículas, é o que nós chamamos de vácuo, certo?
Bom, o ouvido humano, ele pode perceber o som dentro de uma certa faixa de frequência, como está apresentado para vocês aqui neste quadro que eu coloquei aqui, ó, espectro sonoro. O espectro é justamente essa onda sonora que se reverbera, que se distribui, que se espalha no meio ambiente. Nós humanos, nós temos uma limitação. A gente percebe o espectro sonoro de 20 até 20 mil hertz, que é justamente hertz, é o nome que se deu porque esse cientista Hertz observou, prestou atenção, fez experiências e descobriu que existe uma frequência sonora. Essa frequência ela pode ser infrassons, sons audíveis ou ultrassons. Tá? O nosso sistema auditivo só percebe os sons nessa faixa de 20 a 20 mil. Outros animais, como os cães, as baleias, os morcegos, eles conseguem perceber sons que estão fora dessa frequência que o ser humano percebe. Eles percebem na nossa frequência e percebem acima e abaixo da nossa frequência também, tá certo? E essa outra imagem que eu coloquei aqui é uma imagem do espaço sideral, tá? No espaço sideral é tudo aquilo que está onde não estão os astros, onde não estão os planetas, porque esses planetas, esses astros, essas estrelas, esses sóis, eles são matéria. Mas entre eles há uma área, que é o espaço sideral, que tem uma concentração de matéria mais dispersa. Portanto, o som não se propaga no espaço, as ondas sonoras, mas as ondas eletromagnéticas, como a luz, sim, estas se propagam. Okay? Então, eu coloquei essa imagem só para ilustrar. E aqui ainda quero chamar a atenção para uma coisa, olha, ultrassons e infrassons. Veja como estão escritos. Prestem atenção, porque vocês aprendendo arte, vocês aprendem ciências, vocês aprendem português, vocês aprendem matemática, vocês aprendem muitas coisas através das artes, tá? Então, vejam aqui, ó. Antigamente se escrevia como está aqui no quadro, ó, infra-sons, ultra-sons. Hoje em dia, com a nova ortografia da língua portuguesa, a gente escreve ultrassons sem o hífen com 2 S's e infrassons sem o hífen com 2 S's. Prestem atenção nisso para vocês não ficarem aí pegos de surpresa com regras de gramática. Bom, continuando então aqui, nós vimos essas informações sobre como o ser humano percebe o som e o que é o som. Agora, no próximo slide, vejam só. Informações adicionais. A velocidade do som depende das condições e características do meio de propagação, tais como densidade, temperatura e pressão. Então, aqui no planeta Terra, a gente consegue escutar o som muito bem. Por quê? Porque nós estamos aqui numa densidade que é praticamente homogênea. Em todo o planeta Terra, ao redor do planeta, a atmosfera, ela não tem uma variação muito grande. Ela vai ter uma variação de pressão se estiver num lugar mais alto, num lugar mais baixo, e ela vai ter uma temperatura também, uma alteração, mas não muito significativa se estiver mais próximo do eixo, do Equador, ou mais próximo dos polos. Mas, em geral, a variação não é muito significativa de maneira que o som não possa se propagar, tá certo? Agora, a densidade pode variar. Se você estiver aqui fora no ar, né, andando pela superfície terrestre, você vai ouvir bem. Agora, quando você mergulha no mar, por exemplo, se você falar alguma coisa lá embaixo, você poderá ouvir assim um bló, 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 né? Ontem mesmo eu estava assistindo aqui um pedacinho do filme do Piratas do Caribe, né? Se não me engano. Esqueci o nome do filme. O menino mergulha, amarra uma pedra no pé e se joga no mar e afunda até alcançar um navio que já tinha afundado há muito tempo, e lá ele encontra um fantasma. E ele fica lá conversando com o fantasma. Aí o que acontece? Dá para entender alguma coisa? Mais ou menos. Ah, me lembrei de um outro filme que eu também assisti essa semana com o Jack Chan,
em que o amigo dele estava amarrado pela perna assim, e o bandido mergulha ele de cabeça assim num poço d'água, e o Jack Chan tentando salvar o amigo e tal, até que de repente ele se joga lá para salvar o amigo, e aí eles ficam conversando lá debaixo d'água com o cara dando tiro. Vocês viram esse filme? Aconteceu? Eles se falam lá, blá, 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 quase não dá para entender. Por quê? Porque a densidade da água é diferente da densidade da atmosfera. Então lá é mais difícil do som se propagar. Além do problema que a gente tem que respirar para falar, né? E debaixo da água é difícil respirar. E então, aqui eu coloquei esses exemplos só para ilustrar. Olha só, o oxigênio, o som se propaga a 317 metros por segundo no oxigênio, numa temperatura de 0 graus. Já no ar, por que ar, professora? Porque no ar que nós respiramos não é só oxigênio, tem outros gases, né? Nitrogênio, poluição e outras coisas. Então, no ar, a uma temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é de 344 metros por segundo. Ou seja, o ar é um pouco mais denso do que o oxigênio, vocês estão entendendo? E na água, como eu falei agora, o exemplo que eu dei, a 20 graus Celsius, a velocidade do som é de 1.450 metros por segundo. Então é muito mais lenta, é por isso que a gente ouve a coisa assim, bló, bló, bló. E no ferro? Imagine uma montanha de ferro. Como é que o som iria se propagar? A 5.100 metros por segundo. Então é muito devagar. Por isso que a gente não percebe. Mas o som se propaga assim, através das montanhas, através de paredes e outras coisitas, ok? Espero que vocês tenham entendido. As ondas sonoras são um fenômeno físico em si e são usadas de diferentes formas no nosso dia a dia, como nos exames de ultrassonografia. Veja que o som ele é tão poderoso, ele penetra em vários lugares, que os médicos e os cientistas, né, descobriram que a gente pode fazer exames e outras coisas interessantes através do som. Por exemplo, eu estava fazendo a pesquisa aqui para encontrar essas imagens que eu vou, e esses links que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, e eu descobri uma coisa interessante. Vocês sabiam que nas reações químicas, os químicos, quando estão fazendo lá uma reação química, muitas vezes eles usam sons para acelerar o processo das reações químicas? Incrível! Eu achei assim genial descobrir isso também. Vejam que todo dia a gente aprende alguma coisa nova quando a gente está interessado. Ok? Então, seguindo aqui os nossos slides, vamos adiante. Atividades. Uau, eu adoro quando chegam as atividades, porque através delas a gente fica maravilhado, a gente aprende, a gente conhece, aquilo entra dentro de nós, internaliza e a gente leva isso para sempre na nossa vida. Então façam as atividades com amor, com carinho, com foco, prestem atenção, abram bem o ouvido e os olhos e fechem a boquinha, não fiquem falando muito na hora de prestar atenção, por favor. Isso é fundamental. Então, olha só, eu coloquei aqui vários links para vocês apreciarem algumas coisas fantásticas sobre o som. Por favor, acessem e observem, tá? Quando vocês estiverem observando e apreciando esses links, por gentileza, estejam com o caderno na mão, anotem a data de hoje, ou a data em que vocês estiverem fazendo a atividade, porque isso é um registro do processo de desenvolvimento de vocês, é importante. Anotem a data, anotem a atividade. Apreciação de links sobre o som, ou sobre os sons. Aí, número 1, vai abrir lá, vai ter um nome. Anote o nome e quanto tempo vai durar? 2 minutos? Anota o nome, 2 minutos e aprecie, escute. Depois, você vai dizer o que você sentiu quando você viu aquilo. Aquilo te tocou?
Aquilo mexeu com a sua cabeça, com as suas ideias, você ficou mais esperto, descobriu uma coisa interessante, mudou a sua maneira de ver, enfim, o que aconteceu com você naquele momento, tá? Para cada um dos links, ali tem 5 links, né? Aqui nesse slide, tem 5 links do YouTube para vocês apreciarem sons maravilhosos, tá bom? Segunda atividade, pesquise e anote no seu caderno as principais ideias e informações que você descobriu sobre. Então, você vai pesquisar e vai anotar. A. Poluição sonora. B. Eco e reverberação. O que é isso? O que é um eco? O que é a reverberação? Como é que isso funciona na atmosfera, etc. Letra C. Barreira do som. O que é a barreira do som que a gente ouve falar? Por que que existe essa ideia de barreira do som? Tá certo? E D, estereofonia. O que é estereofonia? Então, anotem tudo isso no caderno. Toda vez que eu postar uma aula, eu sempre vou postar uma atividade para ampliar o conhecimento de vocês. E nós vamos, na volta às aulas, né, presenciais, eu vou olhar essas atividades, viu? Eu vou analisar o que vocês fizeram, no sentido de ver se vocês fizeram e de ajudar em dúvidas, em esclarecer pontos mais difíceis, etc. Talvez eu volte a falar sobre essas ideias, talvez não, provavelmente. Eu vou, antes de nós partirmos para a musicalização, a gente ainda vai discutir um pouquinho aqui sobre essas ideias que eu coloquei aí, poluição sonora, eco, reverberação, barreira do som, estereofonia, e tem mais algumas ideias que eu quero falar com vocês, como, por exemplo, ressonância. O que é a ressonância? Ok? Então, agradeço muito a atenção, espero que vocês tenham gostado da aula e voltaremos a nos falar. Até mais!